Bom, galera, então vamos dar início a essa live. É, Mais uma live da série Repertório, e agora com um projeto autoral, né? E eu tô muito feliz de trazer esse projeto para vocês, mas também com certo medo, confesso, porque é uma responsabilidade, né? Mas vai ser interessante, vai ser legal, tá? Então, para quem não me conhece, meu nome é João Paulo Guimarães Rosa, sou arquiteto urbanista. E a gente tem essa live, né, que chama Live Série Repertório, que ela acontece quinzenalmente. E ela acontece com o intuito de dar repertório, né? De ajudar as pessoas para que elas tenham repertório, porque eu sei que o tempo é corrido e às vezes as pessoas não têm tempo para se dedicar aos estudos. Então, a minha função aqui é facilitar a sua vida para que você consiga ter repertório, tá? Então vamos lá. Hoje, como eu disse, é um projeto autoral, um projeto meu. E E esse projeto, gente, eu desenvolvi um concurso internacional, chama Prêmio Félix Candela, que é exatamente esse site aqui. O resultado não saiu ainda. Deixa eu ver se vocês estão falando alguma coisa aqui. Pera aí, rapidão. Não. O resultado não saiu ainda, mas... Ah, inclusive me deem um feedback, tá? Se tá tudo certo, se vocês estão me ouvindo bem, se a imagem tá legal, se o som tá legal, me digam aí. Bom, mas continuando, então esse é um concurso internacional, chama Prêmio Félix Candela, está na quinta edição. E a proposta, eu vou até rodar o videozinho aqui para mostrar para vocês como que é, os jurados, quem são, e principalmente o que eles estão pedindo, né? E se eu conseguir dar a resposta à altura do que eles estão pedindo. Mas então é um concurso no México, tá? Se chama Prêmio Félix Candela. Então eu vou só esperar o feedback aqui, porque eu sei que tem esse delayzinho chato, né, que a gente fica meio que no vácuo aqui, mas assim que eu receber o feedback eu já coloco o vídeo aqui para vocês. O som tá ok. Beleza, Caio. Muito obrigado. A imagem também tá tudo ok, né? Qualquer coisa vocês me avisam aí, tá? É, que aí eu altero aqui e faço qualquer coisa aqui. Eu também sou novo, então preciso que vocês tenham um pouquinho de paciência aqui, porque eu estou usando novos programas aqui, então tá meio complicado para mim. Então vamos lá. Eu vou colocar esse vídeo aqui, que é um vídeo que eu acho super interessante da abertura. Só para dar um contexto para vocês, esse concurso chama Homem do Milho, né? E eu vou colocar o vídeo aí depois eu explico para vocês o que é isso, tá? Deixa eu só ver se vocês falaram mais alguma coisa, tá tudo ok. Muito obrigado, Gabi. Bora lá. Então vamos lá. É, Acho que deu para vocês ouvirem também, né? Fala aí se rodou bonitinho para vocês também. Bom, gente, então, o que que é, né? Deixa eu ler aqui para vocês um pouquinho, para vocês entenderem mais sobre o que é. Deixa eu só traduzir aqui, para ficar melhor para vocês. Ó, eu gosto desse textinho. Primeiro, a gente reparar, né, a questão gráfica, né, como é diferentona, assim, né? Tem todo um contexto. E aqui ele fala o seguinte, então, ó, ele questiona, né? Ele fala assim: é possível pensar uma forma de sociedade que não seja urbana? Prestem atenção nessas coisas, porque aí vocês vão até para fazer uma análise em relação ao meu projeto até, tá? Para ver se eu estou conseguindo dar essas respostas. Eu estou aqui justamente para dar esse senso crítico para que vocês tenham essa percepção mais apurada em relação aos projetos, né? Principalmente do projeto potente, né? Que a gente fala aqui. Então, hoje vocês podem comentar, inclusive, podem
tecer críticas sobre o projeto, podem fazer elogios, perguntas, fiquem à vontade, tá? Então ele fala o seguinte: é possível pensar uma forma de sociedade que não seja urbana? É possível ainda pensar essa sociedade autônoma e radicalmente diferente da cidade, com uma estrutura econômica, ordem social, formas e aparência próprias? É possível pensar o campo como um lugar dessa sociedade? Né? Então ele faz essas perguntas e eu acho super interessante porque são perguntas complexas, né, para a gente pensar. Só que o concurso em si, ele é uma escola rural, né, uma escola rural do milho. Então o concurso ele pede, deixa eu até colocar aqui nas bases, ó. Então aqui ele fala, né, a quinta edição do Prêmio Félix Candela propõe a criação de uma escola para o homem do milho, né, para formar o homem que regressa ao campo. Aqui a tradução ficou ruim, né, porque é o Google Tradutor, mas ele fala dessa volta do homem ao território, né, que vai plantar essa planta ancestral, que é o milho. E só que perceba a complexidade disso, né? Não é só você vai desenhar uma escola rural, tem todo um conceito por trás e a gente vai falar desse conceito também. E eu falei que é uma escola indígena, né? Talvez você esteja se perguntando o que tem a ver a escola do milho com a escola indígena. E calma que eu vou chegar lá, mas eu só queria dar esse breve contexto para vocês, né? Para que vocês entendessem. Os jurados, a gente tem dois jurados que são brasileiros, né? Os outros são internacionais. Tem o Gustavo Trabo. Eu brinco que só do projeto ter passado pelas mãos do Gustavo Trabo e da Carla Joaçaba, eu já ganhei, sabe? Inclusive, o Gustavo Trabo, gente, é um profissional que eu admiro demais. E o meu TCC, um dos estudos de caso, eu utilizei um projeto do Gustavo Trabo, tá? Então, eu conheço bastante os projetos dele, né? É, tenho como referência até. E esses outros arquitetos, então são 6 arquitetos contemporâneos, né, de peso, de muito peso, que são que vão avaliar esse concurso, né? O concurso ainda está acontecendo. Eu tô aqui, ó, na surdina aqui mostrando para vocês. Mas na verdade, é porque é o seguinte, o resultado era para sair hoje. É, e era para sair hoje, então, portanto, à noite eu já teria o resultado. E, independente do resultado, eu poderia estar aqui mostrando para vocês. Só que eles deram um comunicado de que não foram tantos projetos que eles não conseguiram avaliar todos ainda. Então, provavelmente vai demorar mais alguns dias. Mas eu não quis adiar a live, então. Mas tá tudo bem. É isso. Bom, então é isso que eu queria mostrar para vocês em relação ao prêmio Félix Candela, tá? Deixa eu minimizar isso aqui. E vamos lá para os projetos. Tem uma coisa aqui, uma coisa que eu esqueci de falar, que é essa parte aqui também que eu acho interessante, ó. O que ele espera, né? O que eles esperam desses projetos. Então, os participantes, através de sua proposta, terão que encontrar um tipo arquitetônico de uma escola que permita a formação do homem que regressa ao campo, considerando um contexto analógico e digital, do novo homem do milho para lançar as bases da sociedade, que é ele mesmo, que é dele mesmo. A arquitetura tem a capacidade de fornecer ordem, estrutura e forma às relações humanas, em um sentido profundo. E esse aqui também é interessante, ó. Há liberdade para escolher o enclave, né, rural, e aqui a tradução não é literal, mas então ele fala que você tem essa liberdade para escolher o terreno, né? Porque isso é uma coisa interessante também, porque isso vai depender de concurso para concurso. Alguns eles são bem fechados, então eles dão um terreno, conceito, o que é para ser feito, né? Aqui não, aqui é muito aberto, a gente pode escolher o lugar, né? Não tem para fundar a escola do milho, então ele fala, né? Cujo nome também a gente pode escolher. Então, na verdade, essa configuração que, né, homem do milho, na verdade ele ressalta que não é para colocar esse nome na escola. A escola tem que ter algum vínculo com o milho, mas não necessariamente, né, com esse nome. E aí é um desafio também, né?
Então, ó, da mesma forma, existe a liberdade para definir o programa. Também a gente pode definir um programa específico. Então, eles não deram. Alguns concursos também dão um programa específico, né? Como se fosse um briefing. E para que a gente consiga trabalhar em cima dele. Aqui foi extremamente aberto. E o que mais que é interessante aqui? Que será explicado através da concepção do projeto. Isso aqui também é interessante, ó. Ainda que Peraí. Ainda que escolha o local específico, ainda que a escolha do local seja livre, deve estar condicionada à sua inserção a um lugar cultural mais amplo do território do milho. Ou seja, basicamente ele está falando que você vai escolher, isso é importante, que eu tenho que explicar isso depois para vocês. Então, por isso que eu tô lendo. Então ele fala, você pode escolher qualquer lugar, mas esse lugar tem que ter alguma conexão com o homem do milho. Não pode só simplesmente implantar o negócio lá no meio e tipo, ok, é aqui. Tem que ter uma resposta. Bom, gente, e aí, essa é a primeira prancha do concurso, são três pranchas. Inclusive, fica até o final, eu vou mostrar os renders realistas que eu trabalhei com colagem aqui, mas depois eu fiz uns renders. Fiz não, na verdade eu encomendei, porque meu computador não suportou. Meu computador, tadinho. É um projeto muito grande, né? E muito denso de vegetação, então ele não aguentou. Eu tive que encomendar essas imagens, porque depois eu vou colocar lá no perfil do estúdio, né? Do meu estúdio. Então eu queria algumas imagens que fossem realistas. Mas eu fiquei muito satisfeito com o que eu entreguei em relação às colagens, né? Mas são três pranchas, vou mostrar essas imagens ao decorrer aqui. E também vou mostrar detalhamentos e todas as peças gráficas. Então fiquem até o final aqui comigo, tá? Não me abandonem. Bom, falei pra vocês que o concurso é no México, mas é livre, né? Como eu disse pra vocês. Deixa eu só ver se vocês estão falando alguma coisa aqui. Peraí. Agora deixa eu achar esse chat aqui. Peraí. Aqui. Não. E aí, outra coisa, galera, eu preciso que vocês me ajudem a construir essa live aqui, tá? Essa live é uma live colaborativa. Preciso que vocês façam perguntas, porque principalmente porque como é meu projeto, a gente tem essa sensação de que tudo as pessoas vão entender, né? Fica gravado no nosso inconsciente as informações e uma coisa que pode ser óbvia para mim, talvez não seja para você. Então, me façam perguntas aqui para que essa live renda e para que eu possa passar o máximo desse conteúdo aqui para vocês, tá? Isso aqui é cajuína, eu já falei, não é cerveja, eu não bebo, inclusive. Bom, galera, então é o seguinte, falei para vocês que o concurso é no México, né? Um concurso internacional do México, mas o terreno é livre, né? Ele mesmo fala isso. Então eu decidi implantar aqui no Brasil o terreno, especificamente em Santa Catarina, na zona de Coqueiros. Então, inclusive essa peça gráfica aqui, ó, eu fiz ela toda, tá vendo? Cada risquinho desse, né? É uma peça, diria autoral, mas mais do que isso é artesanal, porque cada risquinho desse eu fiz à mão. Foi com a risquinho mesmo, risquinho, com a mesa digitalizadora. Aí aqui eu só coloquei, eu vou explicar essas peças também para vocês. Então aqui eu só coloquei, né, escola indígena, escola indígena Guarani, escola indígena Guarani. E aqui no centro, ó, aqui vai desfocar porque já está com muito zoom, mas aqui no centro tem a edificação. Mas para que eles percebam, porque se colocar só aqui ia aparecer uma arvorezinha, né? Então por isso que eu destaquei ela aqui para que eles percebessem que é a implantação da edificação. E aqui a gente tem a escala gráfica, né, para vocês terem noção, né, cada risquinho desse é 2 quilômetros, então está numa área, né, de mata mesmo. E aí vamos lá. Então, o porquê que é uma escola indígena, indígena, né, que eu falei para vocês que ia explicar isso. É, é... Bom, gente, aí é uma história muito legal, assim, porque eu falei isso num vídeo recentemente, né, que eu não sou muito a favor dessa questão de. Deixa eu dar com zoom aqui. Eu não sou muito a favor dessa questão de conceito. Eu acho que conceito ele é muito bem-vindo quando bem estruturado, mas ao mesmo tempo é uma armadilha muito grande pra gente
Porque quando a gente se apega a conceitos, a gente pode pegar um caminho perigoso, né? E recentemente até eu contei uma história que aconteceu, que eu presenciei na banca que eu participei, na última banca que eu participei, como avaliador, que tinha uma mulher que apresentou o TCC dela pra gente, e só que ela tinha um conceito, porque era um abrigo para mulheres em situação de vulnerabilidade social. E aí ela, portanto, ela escreveu um conceito, que era um conceito até bonito, né? Assim, no mundo lírico, né? Era um conceito bonito, mas que não funcionava na real. Por quê? Como ela estava falando de mulheres em situação de perigo, né? Em situação de vulnerabilidade, o feminino, ela trouxe a flor, e aí ela explicou bonitinho, tá, gente? Eu tô sendo grosseiro aqui, mas que essa mulher ela ia entrar nesse abrigo com traumas, né? Com o seu psicológico muito abalado, mas depois ela sairia desse lugar, né? Dessa edificação, como uma flor que desabrocha e que, portanto, teria uma nova vida e tal. Então tinha toda uma construção do conceito. Só que o perigo é o seguinte, ela baseou o projeto dela nisso. Então ela exerceu esse conceito como uma estrutura, como se fosse uma espinha dorsal do projeto. E ela implanta todas as edificações em formato de pétalas de flores. E aí, a nossa crítica foi que, né, três pessoas na banca e todos, né, com a mesma opinião, de que quando a gente olhava, né, na perspectiva, né, aérea, isso fazia sentido, de fato, a gente via e estava tava bem implantado, até de uma certa forma estava, né? Mas ao mesmo tempo, na perspectiva do olhar, né, da pessoa, aquilo não fazia o menor sentido. Então, ela, em detrimento desse conceito, ela não considerou várias condicionantes, né? E em detrimento a ele, ela praticamente estragou o projeto dela, sabe? Por causa do conceito. Então, se o conceito for esvaído de conteúdo, é muito perigoso, né? Eu digo que é uma faca de dois gumes, né? Então, você pode se dar bem ou pode se dar mal. E aí eu caio, né, nessa armadilha. Me vejo nessa armadilha aqui no concurso porque tem um conceito e eu tenho que seguir esse conceito. Então eu fiquei meio preocupado com isso, mas eu falei, eu não vou sair do que eu sou. Vou manter o que eu acredito tipo, vou primeiro fazer uma análise muito criteriosa e considerar todas as condicionantes e seguir meu processo projetual. E ao decorrer disso eu vou construindo esse conceito a partir disso, né? Porque eu acho que na minha cabeça era a forma mais coesa de construir esse conceito, né? E não simplesmente construir a edificação e depois dar um conceito, ou vice-versa, trazer o que eu acho que é mais perigoso ainda é quando você traz o conceito no início, né? Do tipo, é tipo assim, sabe aquele conceito vazio? Tipo, é uma escola do milho? Ah, é o milho. Então a espiga do milho, a estrutura do milho, sabe essas coisas assim? Pra mim não funciona. Então eu pensava, meu Deus, o que que eu vou fazer? Aí tem essa questão da relação do. Deixa eu só deixar o chat aqui só pra mim ver, gente, que senão. E tinha, enquanto eu estou falando aqui. E aí tinha também essa relação por Santa Catarina. Peraí que eu vou explicar, Gabi. Então também tinha essa questão dessa. Eu não sei se eu consigo colocar o chat aqui do lado pra ver, mas eu acho que não. Eu vou entrar aqui também, que eu consigo ver aqui, ó. Peraí. Mas, gente, então. Deixa eu entrar que eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Vai ser melhor entrar aqui. Pera aí, rapidão. Pior que não tá aparecendo aqui pra mim. Bom, mas aí eu não conseguia. O que eu tava falando? A questão da implantação, né? Então, eu tava pesquisando esse conceito, mas tinha que também ter um conceito atrelado com a implantação, né? Porque, que a Gabi tava perguntando, né? Por que Santa Catarina? E aí, e aí eu pesquisando tudo isso, né? Tipo assim, e agora, o que que eu vou fazer para implantar? Qual o lugar que eu vou, né? O lugar que eu vou achar para implantar esse projeto? E aí eu pensei, me veio de primeira aquela festa do milho, que é uma festa muito famosa no Brasil, que depois pesquisando eu vi que tem várias regiões, mas tem uma que é muito grande em Minas,
e, se eu não me engano, é em Patos de Minas, que é uma festa muito grande, que recebe muitas pessoas, e a festa do milho, tudo, só que eu achei também muito vazio, né, de conteúdo, assim, não era rico, né, e só que também era a única coisa que eu tinha. Então eu fui construindo o projeto meio que pensando que eu ia utilizar esse conceito, mas não me conformei com esse conceito. Então eu fui pesquisando, pesquisando, né, construindo o projeto, pesquisando, construindo, pesquisando. Aí chego numa história do México, de um deus, protetor do milho, que tem uma fábula muito legal também, assim, uma construção muito legal. De novo, vou ser bem direto aqui, a história é muito bonita, assim, mas é um deus que morre numa montanha, e aí quando ele morre, para alimentar as pessoas, ele se transforma em grãos de milho, e as formigas pegam esses grãos, levam para o centro da terra, através dessa montanha, e, enfim, e aí viram quase que um estoque, e aí essa sociedade vai nascendo a partir disso. Então, tem toda uma fábula assim. Mas também pensei, gente, eu vou me apropriar de uma história. O projeto está no Brasil, eu vou utilizar uma história do México, né? História mexicana, que eu nem conheço direito, nem sei se essa fábula é uma coisa que as pessoas conhecem ou se, tipo, não sei, né? Então, achei muito arriscado, mas achei melhor do que a festa do milho, né? Ah, vou implantar aqui em Minas porque tem a festa do milho. Mas e essa construção da sociedade, né? De pensar uma sociedade autônoma, taraná. Então não estava conseguindo me conectar com isso. Então eu estava perdido ainda nesse momento. Aí, na minha terceira pesquisa, é, eu tive um encontro muito feliz com uma tribo chamada Guarani Mibia. E os Guarani Mibias, gente, são indígenas e eles se consideram, para minha alegria, os guardiões do milho, né? E eles têm fábulas riquíssimas, são indígenas brasileiros, né? E aí o porquê da escolha de Santa Catarina? Porque justamente em Coqueiros, e tem outras regiões também, tem uma tribo, essa tribo, né, Guarani Mibia, tá lá, existe essa tribo, tá? E eles se consideram guardiões do milho. E aí eles têm fábulas, tem ritual de plantio dessa planta ancestral para eles, né? Tem ritual para colher, ritual para comer, porque eles acreditam que quando você, com esses rituais, você, ao plantar, ao colher e ao comer, você está se beneficiando, né? É, como se o deus deles, né? Como que é o nome dele? Nheredu, se eu não me engano, ele como se ele abençoasse esse alimento e ao consumir esse alimento ele estaria se protegendo dos males e tal. Então é muito rico em fábulas assim, é uma história muito rica e me dava essa oportunidade de defender o local de implantação desse projeto. Então caiu como uma luva, não tinha como não escolher. Por isso que eu falo que é uma escola indígena, né? Porque de fato tem essa construção de um conceito e ela dá um nome para a escola, né? Escola Guarani Mibia, que é em homenagem a essa tribo, e o conceito permeia toda a edificação, né? E aí a gente vai falar sobre isso também. E aí, também, deixa eu até. Eu anotei aqui, deixa eu ver, mas ficou no outro celular. Peraí, deixa eu pegar aqui. Vou interromper a live aqui só um pouquinho, que eu anotei aqui para falar para vocês. Acabei esquecendo. Tem uma. E aí, construindo esse conceito também, e é o que eu falo aqui, né? Aqui, ó, nesse pedacinho aqui, que é o seguinte: tem um cientista brasileiro que ele dá um depoimento que ele trabalhou com uma tribo indígena, e eu achei que tem muita relação também com o que eles pediram, né? Dessa construção de uma sociedade. Porque eu fiquei me perguntando assim: ok, é um conceito muito legal, né? Ao mesmo tempo, um tanto quanto arriscado, né? Mas eu fiquei mais me questionando, né, essa indagação deles de como que essas pessoas voltariam para o campo, né? A gente vai para a cidade, a gente destrói praticamente tudo, né? A gente cria uma cidade caótica, a gente pavimenta tudo, né? Impermeabiliza tudo, a gente cria o fenômeno da ilha de calor, né?
Enfim, a gente tem vários problemas urbanos. E só um minuto, gente. A voz vai sumindo. Então, a gente tem vários problemas urbanos, né? E aí, como que esse homem, né, urbano, ele volta para o campo, né? Como? Primeiro que a gente tem várias questões técnicas também, né? Tipo, se a gente inverter os papéis, né? Pensar em um indígena indo para ou um homem do campo mesmo, indo para a cidade, vindo para a cidade, tem várias questões técnicas, né, que ele tem que aprender, pegar um metrô, pegar um ônibus, um Uber, colocar o aplicativo do Uber, eh, coisas que talvez ele não tenha acesso no campo, então ele tem que aprender aqui. E eu fiquei pensando que o contrário também aconteceria. Esse homem da cidade, que está acostumado com essa sociedade aqui, como que ele retornaria para o campo? E aí, nesse sentido, eu acho que os indígenas, eles trazem essa resposta. Acho não, eles trazem, né? Que é o que eu vou ler aqui para vocês, que é esse trechinho aqui que eu coloquei aqui, que é o seguinte. O cientista brasileiro Antônio Nobre conta sobre sua transformação como cientista a partir do contato mais profundo com a sabedoria indígena. Aí abre aspas, ele falando, tá, gente? Abre aspas. Foi um exercício que me abriu um campo de progressão, inclusive algo que mudou a minha carreira de cientista. Fiz uma autocrítica e comecei a olhar aquela sabedoria indígena, uma sabedoria sintética que é transmitida por fábulas que conta, que encanta através de suas poesias, me perdi, peraí, que encanta através de suas poesias, porque não é um saber frio. A partir deste momento, começo a reavaliar os meus conhecimentos científicos e perceber também que a sabedoria não é restrita ao intelecto. A humanidade ficou muito perdida na sua própria ilusão de grandeza. Temos a oportunidade de aprender a lição que os povos indígenas há 500 anos vêm nos ensinando e os cientistas há 30 vêm berrando e dizendo: se você destrói o que te move, se você destrói o que te mantém vivo, você morre. Será necessário fazer um retrabalho enorme de reparação, né? Então, essa fala desse cientista cai como uma luva para mim também, porque é justamente o que eu estava pensando, né? Isso foi acontecendo durante esse processo, gente. Por isso que eu estou contando isso aqui para vocês, porque isso tudo foi acontecendo de forma muito natural, sabe? E de repente eu estava ali é, construindo esse conceito, mas um conceito denso, né? E foi muito interessante, porque quando que eu falo, é uma linha muito tênue, que esse conceito ele pode te ajudar muito, mas pode te atrapalhar muito. No meu caso, né, eu brinco também que é igual uma especiaria, né? Sei lá, cúrcuma ou uma outra que é muito forte, né? Então, se você coloca muito, se você abusa, o negócio fica esquisito. Então eu acho que aqui eu soube dosar, sabe? E eu consegui encaixar e eu acho que deu muita profundidade pro projeto. Deixa eu só colocar aqui, gente, na live de volta, que eu tirei, só pra galera acompanhar aqui. Acho que acabou encerrando. Bom, deixa eu só voltar aqui. Rapidão, galera. Pra galera lá vir pra cá, né? Porque senão. Enquanto isso, eu vou olhando o chat aqui de vocês, pra ver se vocês falaram alguma coisa. O universo conspirando. Pô, que alívio. Por que, por que alívio, Heitor? Sensacional. Pois é, conspirou mesmo. Deixa eu só colocar aqui, gente, rapidão. Só um minutinho, tá? Como eu coloquei aqui, ele encerrou automaticamente a live aqui. Vamos, querido, conecta. Se ele deixar eu colocar, né?
Não deixou. Ah, vamos lá. Galera, já avisei que o link tá na bio, tá tudo certo. Bom, galera, então, que mais que eu tenho que explicar? Ah, e tem uma outra coisa que é super interessante, que é esse diagramazinho aqui, que é uma história que eu conto também. Depois, eu acho que está na outra prancha aqui. Esse diagramazinho vem para contar uma história, que é a seguinte: eles têm uma fábula que eles contam para as crianças na escola. Tem escola, essa tribo existe mesmo, tem crianças, é uma sociedade mesmo, tá? Então, isso também eu acho super interessante. E aí tem uma história que é a seguinte, que tinha uma família, eu vou resumir aqui para a gente passar para o projeto e falar mais do projeto. Vou até colocar a imagem aqui para vocês irem vendo. É, Não, vocês não vão prestar atenção na minha história, vou deixar aqui mesmo. Ó, rapidão. É, é uma história seguinte, é uma tribo indígena, né, uma tribo Guarani, e dentro dessa tribo, dessa aldeia, tem uma família, né? E é um casal que tem dois filhos, e um deles chama Vaxim. E a Vaxim, ele nasceu uma criança branca, com cabelos dourados, e como ele era diferente, né, dos demais da aldeia, ele era rejeitado pela aldeia. Então ele cresce sendo rejeitado, ele não é aceito na aldeia, e ele cresce pedindo a Yanderu, eu lembrei o nome, Yanderu, que é o deus e criador deles, para que ele atendesse às suas preces e para que ele fosse aceito, né, pela comunidade local ali. Então ele cresce, ele vira rapaz e, como toda boa história, ele se apaixona por quem não deve se apaixonar. Então ele se apaixona pela filha do cacique. E obviamente o cacique não aceitou. E aí começa mais um drama na vida dele, então ele continua pedindo para que Anderu é, concedesse essa graça de que ele fosse querido pela comunidade e, né, que ele não fosse rejeitado. Enfim, ele não foi atendido e ele morre de tristeza. E ele tinha uma irmãzinha, né? Ele morre de tristeza e ele é enterrado longe da aldeia, porque a aldeia não reconhece ele como sendo parte né, integrante dessa aldeia. Então essa aldeia enterra ele, na verdade os pais, né, nem a aldeia, não teve nenhum rito, então eles enterram ele fora dessa aldeia. E essa irmãzinha, né, que tinha uma relação muito próxima com ele, ela visita ele toda semana. E ela acreditava que ele pudesse ouvi-la, né? Então, além de visitar e rezar por ele, ela sempre contava. Ela sentava lá e começava a conversar e contar como que estava a vida, o que estava acontecendo. E a tribo estava passando por uma situação muito difícil, de fome, porque era uma época de seca, de estiagem, e o que eles estavam plantando não estava dando resultado, enfim, estava com esse problema de colheita. Então ela conta isso para esse irmão, e aí toda semana ela contava isso, só que deu um determinado momento que a coisa estava tão feia e ela estava tão desanimada que ela ficou um mês sem visitar o irmão, o túmulo. E, e aí depois ela resolve, depois de um mês, voltar lá, né, para rezar por ele. E quando ela volta lá, né, no túmulo dele, tem uma planta nunca vista por ela. Aliás, por ela e por todos, né, uma planta nova. E ela percebe que tem um espigão, uma coisa diferente, que é dourada, e ela corre para chamar toda a aldeia, né? E a aldeia fica encantada com aquilo, e aí, resumindo a história, eles conseguem pegar essas sementes, conseguem plantar essas sementes, multiplicarem essas sementes, e então essa aldeia depois, né, que teve essa semente, ela conseguiu, ela não teve mais fome, né? Resolveu o problema da fome deles porque eles conseguiram plantar o milho. Essa planta seria o milho, né? E aí, portanto, a Vaxim tem o seu pedido atendido pelo o deus deles, né? E ele é venerado pela aldeia. Então ele conseguiu. Outros vão dizer que não, que foi tarde demais. Não sei, aí fica a seu critério, me fala o que você acha. Mas enfim, ele depois é ele é amado, né, depois que faleceu, mas porque é como se ele tivesse dado essa graça para a aldeia, né? Então a aldeia não tem mais fome. Então
nasce, tá vendo, essas fábulas, eles escutam isso, né, na aldeia mesmo, desde sua infância. E tem um professor mesmo, eu pesquisei, tem toda uma pesquisa, eu fiz uma pesquisa profunda. Tem um professor do Guarani que eles explicam, eles contam essas histórias, não é uma historinha, tipo, uma historinha inventada de pescador. Isso é uma história, é uma fábula, é uma história de fato, né? Mas, óbvio que isso não aconteceu, mas eu creio que não. Mas assim, eles acreditam nisso, e isso é passado de geração para geração, né? Igual o Papai Noel, igual Páscoa, e para eles isso tem uma é culturalmente muito forte, sabe? Então, né, enfim, as coisas foram acontecendo assim. Ah, e uma coisa interessante que até a Gabi tinha me perguntado. Inclusive, deixa eu até ver aqui se tem uma coisa. Você, você já apanhou de professor de conceito? Você tem muito medo. Não, Heitor, eu não apanhei de professor pior de conceito, muito pelo contrário, os meus professores eles pediam muito conceito, mas eu, eu, eu projeto sempre, porque eu acho que o edifício ele tem que se conectar com o entorno e a gente tem um processo. O que eu percebo é que, na verdade, quando você tem um conceito esvaído de conteúdo, né, um conceito raso, isso te traga para um caminho que não é confiável, sabe? E eu percebia isso, né? Essa construção do meu processo de concepção vinha disso, porque eu tinha muita dúvida se o projeto era bom ou não. E eu sempre percebia que quando eu me apoiava sobre um conceito, por exemplo, era difícil defender o meu projeto. E às vezes o conceito era maravilhoso, tipo esse conceito aqui. Aqui ele tem conteúdo, né? Não dá para usar como exemplo, mas sei lá, um conceito que não tenha conteúdo, como que eu dei exemplo da menina que fez a flor. É muito perigoso, sabe? Obviamente que ela não foi feliz, né? Eu sei. Mas assim, o que eu quero dizer é que é perigoso essa questão do conceito. Eu acho que a arquitetura é muito além disso, sabe? O conceito eu acho que ele acontece com tudo ao mesmo tempo, as coisas vão acontecendo, sabe? Tem conceitos que são sólidos, mas alguns são muito perigosos. E aí não é medo, é, é mais cuidado para que você não se perca durante o processo. Eu acho que é mais uma questão projetual mesmo, assim, do caminho que eu encontrei para os meus projetos. Então, eu acredito que é muito mais saudável você começar, é o que eu sempre falo, né? A gente tem que ancorar as nossas escolhas de projeto sempre para que a gente consiga defender elas. Então, quando você fala assim para mim, escolhi isso aqui porque por causa desse conceito, né, um conceito lírico, né, que nem não é uma coisa nem tangível, não sei, eu acho que é perigoso. Então, é mais por isso. Mas eu nunca levei esfregão de professor por causa de conceito, não. Muito pelo contrário. Por que também que eu acho que não funciona? Porque eu sempre desenvolvia o projeto primeiro, e aí no final, porque eu sabia que eu tinha que cumprir tabela, eu dava o conceito, sabe? Então eu encaixava qualquer conceito e eu tirava nota boa com o conceito, né? A professora amava o conceito, mas não fazia parte do meu processo de concepção. Portanto, eu percebi que se eu não estava utilizando ele de verdade, ele não fazia sentido para mim. Então é mais uma questão de processo mesmo, de projeto, tá? Então eu acho perigoso. Inclusive na banca, que eu participo, né, como arquiteto convidado, nem sempre a gente se bica lá, tá? Porque tem um professor, que inclusive foi o meu orientador, porque assim, a banca, eu participo de uma banca que tem eu vou na faculdade que eu estudava, né? Então eu conheço os meus professores, então eu sento ao lado dos meus professores, né? Que eram os meus professores. E para mim isso é uma honra muito grande. Então eu conheço eles. E tem um que foi o meu orientador, inclusive, que eu sento ao lado, e ele defende muito essa questão do conceito. E eu já não concordo. Então às vezes a gente se bica ali, mas assim, obviamente na paz tá tudo certo, cada um respeita né, a opinião um do outro e tá tudo certo. Mas é uma questão mais de processo meu mesmo, tá? Não levei esse pregão, não. Bom, então vamos lá. Vamos para essa primeira imagem. Então essa é a primeira prancha, tá, gente? Que mais? Peraí. Vou tomar minha cajuína aqui. Ver se vocês estão falando a mesma coisa. Não? Vou botar, peraí. Valeu, Heitor. Que bom. Fico feliz. Ó, a gente tá acostumando com esse negócio. Eu nunca fiz live aqui, né? Então eu acho que
Mas eu acho que a única forma que eu achei do chat aparecer ali foi pra mim conseguir ver, foi colocando aqui. Eu queria colocar ele aqui do ladinho, mas enfim, eu configurei, mas não tá aparecendo, então não sei por quê. Mas enfim, bora lá. Então, gente, essa é a primeira fachada. Então, aqui a gente tem, né, Escola Guarani Mibia. Ó, a primeira coisa que eu queria falar pra vocês é o seguinte. É... A primeira pergunta que eu me fiz, né, eu expliquei pra vocês, eu não comecei pelo conceito, né, que eu acho isso perigoso. Então, eu comecei mesmo pelo meu processo. Então, eu acho que uma boa arquitetura, ela sempre faz boas perguntas, né? Na verdade, para você obter um resultado, você sempre tem que fazer boas perguntas. Acho que questionar, primeiro que você tem que fazer essas boas perguntas, né? E depois você tem que dar uma resposta sofisticada para elas. Sofisticadas no ponto de vista estético e projetual, né? Técnico, né? Então, eu acho que, né, desse contexto de uma área urbana, perdão, de uma área rural, de uma implantar esse projeto em uma mata fechada, né, não é nem numa fazenda, era um lugar isolado, né, de uma sociedade para uma sociedade futura. Eu fiquei me perguntando como que essa edificação deveria ser, né? E a primeira resposta que eu tive foi que ela tinha, né? Isso na verdade é uma resposta universal do meu processo, né? Que ela tem que responder essas condicionantes, mas a principal condicionante que eu trago como protagonista é que ela tinha que ter um cuidado redobrado com essa implantação do processo do todo, né? Do impacto, na verdade. Então, eu queria causar o mínimo de impacto possível, né? Principalmente quando a gente fala da pegada de carbono. E aí pensando também como que seria essa conexão de fato da edificação com o entorno, né? Tanto a plasticidade como esses fluxos, né? Como que se esse projeto se abriria para essa mata ou se ele se fecharia para dentro. Então, eu fiquei me perguntando isso o tempo todo. E a resposta é essa daqui que vocês estão vendo. E aí, tem uma outra coisa que é interessante, que foi até a pergunta da Gabi, né, Gabi? Me corrija se eu tiver errado, mas você me perguntou sobre a cobertura. Se tinha a ver com a questão das ocas, né? Essa questão indígena. E na verdade não, porque como eu expliquei, a questão indígena ela aparece depois que essa plasticidade está pronta, sabe? Que isso estava muito avançado e então, tipo assim, quando eu estava terminando os pavilhões, eu estava naquele conceito do México. E aí, quando eu estava, tipo, 70% do projeto, eu acho os Guaranis. Então, foi uma feliz coincidência, mas eu tenho uma explicação para essa conformação aqui, para essa implantação. Eu sigo uma instituição africana, Cairo alguma coisa, se eu não me engano, agora eu não vou lembrar, que eles promovem concursos. Eu até compartilhei esses dias no perfil lá do Instagram. Eles fazem concursos, eles promovem concursos lá no. Ô, gente, esqueci agora. Na África, tá? E, e aí eles têm muito essa conformação de criar um pátio central, né? E também tem a questão das cubatas africanas, né? Que eu já estudei, inclusive, para fazer um projeto de um outro concurso que eu participei. Então, tem essa formação das cubatas africanas, que também tem esse formato de criar um pátio central, sabe? Essa conformação de, né, essa mini sociedade, né? Se é que a gente pode falar assim, na falta de uma palavra melhor. Mas eu acho que é mais do inconsciente dessa referência, sabe? Dessas cubatas africanas, que é muito parecida também, né? É como se fossem os indígenas nossos, né? Só que lá ele tem as cubatas africanas, né? Então não são ocas, são cubatas. E é isso que eu falo para vocês da importância do repertório, né? Porque isso tudo foi acontecendo comigo de maneira inconsciente. Mas porque eu tinha esse repertório para aplicar aqui. Se eu não tivesse, né? Eu sempre falo isso também, que referência, para fazer essa escola, praticamente eu não usei referência. Teve algumas coisas para o final do processo que eu estava na dúvida, e que inclusive eu consultei até um projeto do Gustavo Trabo, em relação à circulação, que eu estava um pouquinho na dúvida, e aí, fazendo essa análise, eu cheguei à conclusão que estava certo. Mas eu também falo, assim como o conceito, que eu acho que é perigoso, essa questão da. Esqueci a palavra agora.
que depois que eu tive Covid é assim, gente, é apagão atrás de apagão. Referência, né? Então, o que que eu digo de referência? É você, vou projetar uma escola rural. Aí você sai catando um monte de estudo de caso. E tá tudo bem também, tá? Se você tiver repertório, isso só vai agregar e é como se fosse uma revistinha dentro de uma caixinha com várias. Agora, se você não tem repertório e vai estudar referência, muito próximo do que você vai, vai projetar, isso pode ser um tiro no pé, tá? É isso que eu sempre falo aqui. É... Tá, por que você estava falando isso? Então essa tipologia, né, essa estrutura toda, isso nasce sem esse intuito de que, porque eu estou falando de uma escola indígena, então as pessoas automaticamente vinculam que seja intencional essa forma, né, em relação a uma releitura das ocas e tal, e não foi, gente. Juro para vocês que não foi. E nada contra também tivesse sido, né? Faria parte do processo, mas tô sendo bem sincero com vocês, não foi, tá? Então essas foram as minhas referências. E na verdade também é o que eu falo, eu acho que tem sim referências, né? Das ocas e tudo isso, porque tá no inconsciente da gente, né? E eu acho isso maravilhoso, assim. Na verdade só vem para contribuir, né? Mas então vamos falar do projeto agora. Deixa eu só ver se vocês estão falando mais alguma coisa. Caramba, que bela coincidência. Exatamente. Quem falou foi a Gabriela. Pois é, Gabi. Foi uma feliz coincidência, muito feliz, né? Bom, então vamos lá. Deixa eu congelar a tela aqui. Deixa eu só colocar aqui. Vou falar desse projeto agora. Bom, então a gente tem aqui. Eita. Deixa eu só ver se eu consigo chamar mais galera de novo aqui, pessoal. Tô incomodado com isso. É porque o Instagram tá travando muito, sabe? E, e como essa é a primeira live, assim, na verdade eu acho que eu vou manter o formato, tá, das outras, mas só porque eu falei, gente, eu tenho um material tão rico para mostrar aqui, né, desses bastidores, todas essas imagens, colocar ela naquele formato vertical perderia muita qualidade, então eu falei, não vou fazer isso, vou, eu vou deixar, então, aí eu trouxe para cá, mas não sei se a galera não tá muito acostumada, né, pronto, já tá funcionando, deu certo. Bom, gente, então, aqui, ó, deixa eu. Vamos falar de estrutura. Então, eu tenho a estrutura de madeira laminada colada, né? MLC. E eu trago essa estrutura, que é uma estrutura, né, de produção. Ela é produzida em fábrica e depois a gente pode. E tem fábricas também que são próximas ali, né, de Santa Catarina. E esse processo de montagem, é como se fosse um grande Lego, né? Então, é uma obra a seco, né? Também isso é uma vantagem muito grande. A gente tem aqui como sistema construtivo taipa de pilão. Na verdade, sistema estrutural também, né? Porque a taipa é autoportante, então uma taipa de pilão. Esses pilares aqui também são de... Eita, meu mouse está horrível. Esses pilares também são de madeira laminada colada, tá? Que mais que eu posso falar aqui? A cobertura a gente vai falar mais. Tem alguns detalhes, inclusive fica até o final, porque tem muito detalhe da cobertura. Muito não, tem um detalhe que é super interessante, só tem um, mas que é muito interessante, fala muito sobre ela, e tem os renders que são realistas, né? Então fica até lá. E aqui vocês vão ver também que tem essa passarela barra mirante que as pessoas conseguem ter acesso e tem esse jardim. E aí que eu estava falando para vocês dessa resposta ao esse entorno, né? Que é isso que eu falo para vocês sempre. Desculpa. Que é isso que eu falo para vocês sempre. Essa resposta, a gente precisa sempre ter esse olhar atento para dar essas respostas para essas condicionantes, né? E são muitas condicionantes, né, gente? São muitas, assim. E cada projeto vai ter sua específica, cada região vai ter sua condicionante específica, mas eu acho que também é super importante a gente elencar algumas para a gente não ficar perdido no processo. E às vezes algumas são tão poderosas, né, sobressaem ao processo, que elas se tornam a espinha dorsal daquilo.
E uma delas que eu elenquei aqui foi justamente essa questão da conexão do entorno, que para mim era fundamental que esse projeto tivesse essa conexão viva com esse entorno. Então, esse mirante ele vem para isso e essa vegetação também, né? Então, percebam que a edificação, ao mesmo tempo que ela se fecha pro, que ela se fecha para esse pátio central, ao mesmo tempo ela é aberta e permeável, né? Então a gente consegue ter essa conexão direta com essa natureza e esses mirantes também permitem que a gente contemple essa natureza e vocês vão ver mais detalhadamente, perdão, quase que não sai. E vocês vão ver mais detalhadamente esse mirante, né, que eu chamo mirante barra passarela ali, que tem essa conexão bonita também com esse entorno, né? Mas é isso, eu acho que aqui vocês estão falando mais alguma coisa, aproveitar. Peraí. E aí a gente tem a segunda prancha. É, minha tela tá um pouco inclinada, tá muito ruim de ver, mas acho que dá pra ver aqui. Ó, então eu tenho essas duas plantas. Basicamente eu tenho a planta do térreo e a planta, né, do primeiro pavimento. Qualquer dúvida, gente, qualquer coisa, fala aí, tá? Ó, então basicamente, gente, como que tá o fluxo disso aqui e como que é a setorização. Então a gente tem aqui, esse é um bloco, aqui são dormitórios, né? Então esse é o bloco feminino. Tem, eu vou dar um zoom depois, mas é um bloco feminino e aqui a gente tem uma, duas, três tipologias e cada quarto, né, é um quarto grande que comporta três pessoas, é um quarto compartilhado e aqui a gente tem duas tipologias, uma tipologia para um casal, né, caso tenha um monitor, alguma coisa nesse sentido, então é uma tipologia diferente ou até mesmo para alguma, né, algum casal, enfim, uma outra tipologia e aqui para deficiente é, um deficiente físico ou uma pessoa com necessidade especial tem tem esse dormitório específico, que é adaptado, né? Aqui a gente tem o mesmo bloco, ele se repete, só que aqui é ala masculina, então ala masculina, ala feminina. Só trocar a cor aqui. Na verdade não é nem deficiente, né, gente? É pessoas com... Só trocar essa cor aqui, porque tô apanhando isso aqui. São pessoas com necessidades especiais, né? Ó, aqui a gente tem já esse outro bloquinho, que é um bloco mais de serviço, e a gente tem então uma cozinha industrial aqui, refeitório, e aqui outras áreas, né? Área de DML, área de dispensa, área de controle de alimentos, né? Então, estoque, controle, tudo aqui. Já já eu dou um zoom aqui, tá? Peraí. Aqui, gente, desse outro lado, aqui eu tenho é como se fosse um auditório aberto. Aqui eu tenho uma sala de estudo. Dá zoom, né? Eita, dá zoom vai ficar melhor, peraí. Ver se tá com 100%. Peraí, apanhando aqui disso. Então aqui a gente tem o que eu falei para vocês, o auditório. Aqui é uma sala de estudo. Aqui é sala de aula. Aqui é biblioteca com três salas de estudo, salas individuais. Aqui esse bloco é um bloco. Eu esqueci o nome. Vou lembrar já já. Mas aqui tem o bloco. Oh meu Deus. Administrativo. Né? Então a gente tem a tesouraria, diretoria, recepção, tá tudo aqui nesse bloco. Né? Também a gente tem o vestiário, né? Essa parte também para os funcionários. Né? Então esse é esse bloco central. Aqui do outro lado a gente já tem um laboratório, né? Porque eles tô com muito zoom aqui, tá distorcido.
E aqui do outro lado, é porque eu não tô conseguindo ver direito, é muita luz aqui pra mim, então me perdoem se estiver desfocado. Mas aqui a gente tem já um laboratório. Aqui do outro lado, mais uma sala de aula e aqui sala de estudo, tá? Uma sala de leitura, na verdade. Aqui do outro lado, aqui a gente tem então esse segundo pavimento, que basicamente é esse mezanino aqui, né? E, e que ao mesmo tempo aflora esse mirante aqui. E aí então a gente tem posicionado aqui a circulação vertical, então a gente tem essas grandes rampas, tanto de um lado como do outro, esses elevadores aqui, desse lado e desse lado. Esses bancos, né? A todo momento a gente tem esse banco porque é uma área de convivência, né? O intuito é que seja. Inclusive dá para ver alguns bloquinhos aqui, tá vendo? Ó, aqui e aqui. Esses bloquinhos são. É pimbolim que chama, né? Aqueles jogo de mesa. Que inclusive isso foi até um projeto que eu vi de referência do Gustavo Trabo quando eu estava estudando meu TCC, que é uma escola que ele fez também, que se eu não me engano é uma escola rural também, que eu achei super interessante esse mezanino que tinha esses equipamentos, né? Então é como se fosse uma área de lazer mesmo, tá? Então, além dessa área de contemplação, né, desse mezanino, tem essa área de lazer aqui em cima. E aqui a gente tem um pátio central, né? E aí esse pátio central aqui, percebam que a gente tem essa cobertura. Essa cobertura ela é vazada, ela é como se fosse brises, então que protegem do sol, mas ela é vazada. A gente vai falar sobre ela também. Aqui, gente, eu tenho essa vegetação também, que é uma coisa para dar resposta, né? Como eu disse, então a todo momento essa conexão para a gente. Eu queria, a intenção era que quando você olhasse para essa edificação, você identificasse que se, não tivesse uma marcação espacial tão definida, sabe? Do ponto de vista aéreo, assim. Então, se olhasse e meio que tivesse tudo integrado. Então, essa vegetação, eu nem coloquei a vegetação tão densa aqui dentro, em representação, para não ficar muito poluído o desenho. Mas nos renders realistas, vocês vão ver que é bem adensado. E a intenção é que seja uma mata lá dentro mesmo, sabe? Então a gente tem essas áreas de convivência lá dentro desse pátio central, então as edificações elas se voltam para esse pátio, mas ao mesmo tempo tem essa conexão aberta com o entorno. E aqui a gente tem uns banquinhos, tá vendo? Ó? Deixa eu só. Aqui, ó, tá vendo? Essas linhas duplas são bancos. Eu acho que também vai aparecer em alguma imagem, vocês vão ver. Eu acho que é isso. Vocês têm alguma dúvida em relação a isso? Aí, em relação ao processo, eu fiz isso tudo no AutoCAD. É, as plantas, as sombras, vocês estão vendo que tem umas sombras, né? Aí eu exportei essas lâminas do Sketch, porque o meu workflow é bem doidão, assim, eu mexo muito com o ArchiCAD, é, com o SketchUp e com o AutoCAD. Porque primeiro que eu gosto muito da modelagem do ArchiCAD. Ele já faz os blocos, tudo muito bonitinho, mas eu acho que ele não entrega uma representação tão precisa quanto a do AutoCAD. Então, eu sei que dá um trabalhão, né? Eu sofro duas vezes, mas eu prefiro fazer assim, porque, enfim, eu consigo entregar um bom resultado e para mim é o que está valendo. E aqui tá vendo que tem uma linha aqui também. Essa linha é da projeção de uma futura edificação, caso tenha necessidade. Então, eu achei super importante prever também esse, né? Então, aqui, como eu achei que o programa ficou bem resolvido, eu deixei esse espaço justamente para propor uma nova sala de aula, né? Ou um novo abrigo, enfim, o que for necessário. Deixa eu ver se vocês estão falando mais alguma coisa para a gente ir para esse corte bonitão aqui. Circulação vertical. Não, Gabi, a circulação vertical, é- é- na verdade, eu acho que quase que é obrigação, né? Quando a gente fala de acessibilidade, tem que ter. E para mim não faz sentido. Então eu automaticamente coloquei, eles não pedem, tá? Não tem nenhuma exigência em relação a isso. Mas para mim não faz sentido não colocar. Então, é, e tem uma coisa muito legal também para falar, gente, sobre quando a gente fala de acessibilidade,
que a gente é uma coisa que a gente bate muito em banca, né? Porque às vezes a pessoa tem um terreno super complexo, uma topografia muito complexa, e ela apresenta os projetos pra gente e fala que o projeto dela tá resolvido, né? Quando em termos de acessibilidade. Só que geralmente o que eles fazem é o seguinte, então você tem uma edificação lá que tem uma entrada principal, então essa entrada principal ela tem uma escadaria e aí tem uma rampa lá atrás que o cadeirante ele tem que ir lá atrás, dar a volta, fazer um percurso para depois chegar lá. Isso não é acessibilidade, tá? Não é porque você está permitindo que ele entre que é acessível. Acessibilidade é permitir com que você dê a mesma, como é que eu vou falar isso? Você dê a mesma oportunidade, né, para ele. Então, portanto, não é nem oportunidade, é obrigação nossa fazer isso, na verdade, né? Então, se a pessoa que não é deficiente, né, que não tem necessidade especial, ela não, ela vai entrar, né? A pessoa que não tem necessidade especial, ela vai entrar por aquele caminho. A pessoa que tem necessidade especial, ela tem que entrar pelo mesmo caminho que a outra está fazendo, entende? Ela não tem que dar a volta no edifício lá atrás para conseguir acessar. Então isso é super importante falar também, tá? Então aqui, percebam, por exemplo, a gente tem um elevador aqui, você tem essa rampa, você consegue subir e chega aqui em cima, o elevador também, né? Eu consigo, o mesmo, eles chegam no mesmo patamar, no mesmo lugar. E perceba que aqui poderia ser só uma escada também, e estaria resolvido, porque ele sobe a escada e o cadeirante poderia subir aqui pelo elevador e chegar no mesmo ponto. Isso é acessibilidade, né? Agora perceba, se eu coloco uma escada aqui, né? Então a pessoa sobe aqui, aí o cadeirante ele tem que vir, ele não vai conseguir subir a escada, mas tem um elevador aqui, ó, lá no meio. Então ele vai ter que dar a volta, fala assim, amigo, pera aí que eu vou ali, vou subir no elevador ali. Aí ele tem que vir aqui, andar não sei quantos quilômetros, chegar aqui para subir ali. Não faz sentido, entende? Você tem que possibilitar que essa pessoa tenha o mesmo nível de acesso. Então isso é importante. Mas é isso, Gabi, não foi exigência não, tá? É porque eu me sinto. Na verdade é uma obrigação nossa, né? Não é nem que eu me sinto, mas é de fato. Que mais? Bora pra esse corte aqui. Deixa eu ver se vocês estão falando alguma coisa. Não. Ó, esse corte tem uma história legal que aconteceu recentemente, né? Isso faz acho que uns 20 dias, eu mostrei esse projeto para um amigo que é de São Paulo, né? Ele é professor também, ele inclusive participa bastante de concurso, ele é especialista em projetar hospital. E aí quando eu mostrei para ele falou uma coisa que eu até coloquei no videozinho lá, que é uma fala dele, que ele falou, olha, que interessante, você tem uma arquitetura experimental. E eu nunca tinha parado para pensar isso, né? Na verdade, e até ele falou assim, porque quando eu falei os jurados, né? Eu falei que era Carlos Joaçaba e o Gustavo Trabo, ele falou, nossa, então você já ganhou um ponto com eles, porque eles têm uma arquitetura muito experimental e você tem o mesmo viés de uma arquitetura muito experimental. E aquilo ficou ecoando na minha cabeça, né? Gente, o que que ele quer dizer com isso, né? É, enfim, eu fiquei refletindo bastante sobre isso e depois eu entendi que na verdade, o que ele quis dizer é que esse intuito de propor algo que não seja padrão, né? Então, por exemplo, essa cobertura, de fato, é uma cobertura experimental, porque não foi feita ainda. Então, essa, essa inquietude, né, de sempre estar tentando dar essa... E eu acho que, por isso que eu falo até, Heitor, que essa inquietude, né, de sempre estar dando essas respostas para essas condicionantes me ajuda muito, sabe? Ao contrário se eu tivesse um conceito, sabe? Formal e plano, sabe? E quando eu tenho várias perguntas e vários, através desse diagnóstico, né? Vários condicionantes, eu preciso ancorar isso a elas, e essas coisas vão nascendo, então por isso que é o meu processo. Mas eu achei super interessante essa colocação dele, né? De uma arquitetura experimental. Mas só para falar isso para vocês. Mas vamos lá, então vamos decifrar aqui essa cobertura. Deixa eu aumentar essa tela. E deixa eu cuidar aqui. Vou colocar um vermelhinho. Bom, gente, é o seguinte.
Essa cobertura, vou fazer de novo aqui. Essa cobertura, ela, ela nasce, né, como eu disse, dessa minha preocupação dessa integração com o entorno e muito também em resposta às questões climáticas, né? É, porque eu fiquei pensando a todo momento, né, como eu faria essa edificação condicionada ao entorno, ao clima, né? E eu queria que porque tem essa resposta, né? Essa responsabilidade, na verdade. Você tá numa mata e imagina, tipo assim, é uma edificação quente, aí você vai para debaixo de uma árvore e lá tá super fresquinho, né? Então, é, a minha preocupação, né, enquanto arquiteto, era que isso não acontecesse, sabe? Que as pessoas que habitassem esse espaço não dessem preferência para uma árvore, sabe? Tipo, não que seja um problema, mas tipo, entende o que eu tô falando? Eu não queria que elas tivessem essa sensação ruim, tipo, nossa, aqui tá mais gostoso do que lá na edificação que aquele arquiteto projetou. Então essa era uma preocupação muito grande minha. Então essa cobertura ela vem basicamente como um grande brise e também tinha uma preocupação muito grande em relação à captação de energia solar, né, que a gente vai falar sobre isso depois com mais detalhes, mas eu também tinha essa preocupação e com o processo que eu estava concebendo, né, com todo o resultado que eu estava tendo, eu não consegui encaixar essas placas de forma que não ficassem, não tem nem qualquer palavra, não ficassem, sabe aquela coisa high-tech que fica brigando? Você tá no meio de uma floresta, aí tem aquelas placas brilhando, assim. Então isso, de alguma forma, me incomodava muito, né? E aí, né, com essas angústias que eu tinha, eu fui construindo e aí chegou essa resposta, que é uma cobertura, e eu acho ela super interessante, né? E eu acho ela interessante, eu ia usar a palavra conceito, mas não é conceito, né? Mas é só para explicar. Eu acho interessante porque ela traz uma biomimética, eu acho que é a palavra mais adequada, das árvores, né? Porque quando você está debaixo de uma árvore, né? Quando está chovendo, você, dependendo, né, do grau da chuva, você consegue se proteger, mas vai ter alguns pingos ali, né? Mas você não se molha completamente, né? Então, essa é a importância também da questão sensorial, né? Que eu sempre falo também dos projetos, de você gerar uma experiência para esse usuário. Então, essa cobertura ela tem esse intuito. Percebam que ela é em escama de peixe, né? E vocês vão ver isso mais detalhado depois. Então, ela é como se fosse montada, como se fosse uma escama, mas que hora ou outra, com os pingos d'água, vai cair dentro dessa edificação. Então, aqui, ó, quando a chuva cair, essa área aqui vai respingar água, né? Essa água ela não vai escorrer perfeitamente para cá, isso aqui não vai molhar, isso aqui vai molhar, tá? E essa é a intenção, é como se fosse uma grande árvore mesmo. Mas aí você pode se questionar, né? Mas João, mas então para que essa cobertura? Não, essa cobertura tem uma função sim, e uma grande função na verdade, que é proteger do sol, né? Na verdade ela é um grande brise para dar aquela resposta que eu falei para vocês da árvore, então ela funciona como um grande brise. Cada telinha dessa tem uma película, né, que eu vou mostrar depois para vocês, que é uma película fotovoltaica que capta também energia solar, então ela produz energia solar, essa cobertura, e é um grande brise também, né? Então ela filtra essa luz e essa luz chega até essa taipa, né? E essa taipa tem um índice de transmitância térmica muito baixo também. Então perceba que a gente trabalha em camadas, né? Então essa cobertura ela filtra essa luz, né? Então essa luz ela é filtrada, ela entra aqui. Essa luz, então, ela é filtrada através dessa cobertura, e ela entra, né? Essa cobertura, inclusive, permite isso, né? E que era uma preocupação minha também, que não ficasse, que fosse uma cobertura fechada, né? É, essa cobertura fechada, ela teria dois pontos negativos, né? A primeira questão da iluminação natural, né? E essa cobertura, como ela tem esses rasgos, ela permite que essa iluminação passe. Então, portanto, que chegue até essa sala de aula. Só que filtrado, né? Essa capacidade térmica, essa radiação térmica, desculpa, ela é absorvida por essa cobertura, ela é filtrada e chega até na verdade aqui, ó,
a gente tem uma prateleira de luz, né? Então ela bate nessa prateleira, e rebate aqui e chega dentro da sala. Depende do ângulo, né? Do azimuth, e aqui ela pode passar direto. Mas é de forma muito sutil, tá, gente? Porque essa cobertura de fato ela filtra, vocês vão ver isso. Ela filtra muito. E então essa cobertura ela vem para dar resposta, né? É uma resposta a essa questão bioclimática. E também eu acho muito bonito como ela, além de, ela consegue dar essa resposta, mas ao mesmo tempo ela permite que essas pessoas tenham uma experiência sensorial, né? E é uma coisa, inclusive, que eu fiquei pensando, né? O índio, ele não tem medo da chuva, né? Para ele, ao contrário, é um sinônimo de, né? Tem fábulas que eles contam que tem rituais para chuva, né? Então, eu não queria excluir a chuva, sabe? Também do processo. Então, a chuva ela permeia também essa edificação. Mas obviamente que a gente precisa proteger essas pessoas da chuva, né? Então esse mezanino também vem para dar essa resposta a isso, né? Então a gente tem um mezanino aqui e aí tem todo esse percurso, né? Durante a edificação, durante esse pátio, que também as pessoas podem se abrigar, né? Aqui, tá vendo? Ele continua aqui atrás, então aqui de fato não molha e aqui só aqui que vai respingar. Que mais? Então, o sistema construtivo, eu falei para vocês, a gente tem a taipa de pilão. Essas taipas, ela tem cerca de 40 centímetros de espessura, tá? Então, é, a, a- uma coisa também que é interessante, né? Que eu estava falando para vocês, de dar essa resposta para essa condicionante do entorno, né? Era uma preocupação muito forte de como eu ia conectar essa edificação a um lugar tão bonito, né? Hoje, inclusive, eu fiz uma publicação lá no Instagram, né? Falando que eu acho que a natureza ela dá respostas tão sofisticadas, né, para o design, para arquitetura, né? A gente tem que aprender muito com ela, né? Porque forma e função, ela dá um tapa na cara da gente o tempo todo, né? É tudo muito os detalhes, né? São muito incríveis, assim. E aí eu me senti com uma responsabilidade de dar a resposta também, assim. É óbvio que eu não vou conseguir dar uma resposta tão precisa quanto a natureza, mas eu me esforcei bastante para tentar dar. E aí essa preocupação, né, de como que seria implantada perdão, de como essa conexão aconteceria. E fez muito sentido que ela viesse da terra, né? Então as taipas de terra, né, de pilão, ela é como se a edificação nascesse dessa terra. E aí eu não falo nem no campo conceitual, tá? É de fato ela nasce da terra, né? É a terra local, então você pega essa terra, constrói, você tem um mínimo, a questão do impacto, da diminuição da pegada de carbono, você tem a diminuição do impacto também, além dela ser autoportante também. Ah, uma coisa importante aqui. Então a gente tem esses arcos aqui, né? Percebam também que são extremamente simétricos, né? É uma coisa que eu quis invocar essa simetria na edificação, então são extremamente simétricos. Percebam também que, tá vendo, esse ângulo que se faz aqui é porque são módulos, né? Um módulo ele é assim, o outro ele é um pouquinho mais levantado para permitir que tenha esse fluxo de ventilação contínuo ali, para que a todo momento esse ar quente ele consiga ser abstraído. Então o ar quente sobe. Deixa eu até mudar aqui, tá ficando uma bagunça. Deixa eu tirar esse aqui. Peraí. Então, o ar quente é menos denso, né? Portanto, ele sobe. E aí depois o ar frio passa e perceba né, que a edificação, a cobertura, ela permite isso, né? Que o vento permeie entre ela. Então, o ar quente passa e carrega o ar frio, perdão, o ar frio passa, empurra, o ar quente sobe, empurra e, né, e a todo momento está gerando esse fluxo, né? Essa renovação do ar ali dentro. Então, imagina se isso fosse lacrado, né, fechado, ia virar uma estufa. E essas telhas são de barro também, a gente vai falar sobre isso, tá, gente? É, Mas o que eu ia falar? Tinha uma coisa que eu ia falar. Ah, questão da estrutura. Então, é uma estrutura extremamente simétrica. E, e aqui, ó, aqui não tá dando muito para ver, mas a todo momento passa viga, né? Então a gente tem cada cada pórtico desse aqui tem uma viga conectada que é para travar essa estrutura,
Mas ao mesmo tempo ela tem essa função estrutural mesmo, né? De conter essa parte do mezanino. Mas, como são estruturas extremamente esbeltas, né? A taipa de pilão ela vem além da questão do índice de transmitância, ela vem também como um sistema estrutural, que ela é autoportante, e ela dá essa assistência para essa viga. Então ela apoia essa viga e essa carga vai sendo distribuída, né, até chegar na, na terra, né? Distribuir para a terra, para a fundação. Então isso é importante ser dito. Essa conexão dos jardins também, que era uma coisa que era muito importante para mim, sabe? Que a todo momento, até aqui em cima, né? Inclusive eu ralei bastante para chegar nesse resultado aqui, para conseguir executar isso. Então, mas era muito importante para mim essa conexão com o entorno e com essa edificação, para que essa edificação ela permeasse a edificação, né? Então, esse foi o resultado. Eu acho que é isso, gente. É... Deixa eu ver, tem mais alguma coisa? Deixa eu ver se vocês têm alguma pergunta para mim. Vocês falando bastante aqui. Sim, sim. Pois é, não é, não é. É ver circulação vertical. Ah, não, tá. Na verdade, vocês estão calados. Vocês estão muito caladinhos, né? Eu olhei, tinha tanta coisa. Vocês estão muito calados. A imagem travou aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Vocês estão aí ainda, gente? Me deem um feedback. Amei a solução da membrana. Que bom, Gabi. Que bom. Eita, agora veio foi muito. Ó, vou mostrar um render realista, tá? Só pra. Vocês estão até agora aqui comigo, vocês merecem. Ó, essa aqui é uma imagem. Esse render foi feito pelo Vinícius, tá, gente? Como eu disse lá no início, meu computador não aguenta. Tanto é que eu fiz colagem por isso, porque meu computador é um projeto muito grande, né? Então meu computador não aguentou e aí eu tive que encomendar esse render. O Vinícius que fez isso pra mim. E eu apaixonado por esse render. Então aqui a gente consegue ver mais a distribuição dos materiais, né? Perceba também a verdade dos materiais, que é uma coisa que eu sempre falo e sempre aponto para vocês nas lives, né, da série Repertório. Então aqui a gente tem lá no fundo aquelas coberturas, né? Tá vendo que elas são ripadas, a estrutura metálica. Aqui madeira laminada colada, né? A gente tem os suportes e as conexões as conexões metálicas. Gente, isso aqui é gostoso, mas é tão doce, mas tão doce. Que dá até um negócio. Bom, mas eu acho que eu falo sempre isso, né? Do poder do render também, né? Como ele tem uma força, né? Eu acho que ele é muito poderoso para o cliente, principalmente, né? Quanto ele tem essa força de passar essa sensação, né? Eu acho isso fantástico, né? Se a gente for pensar, né, décadas atrás, a gente não tinha essa oportunidade, né? Enquanto arquiteto, era croquis, era desenho, né? E hoje eu vejo que as pessoas reclamam muito, né? Assim, por falta de oportunidade, falta de cliente. E eu sei, né? Que tá difícil mesmo, né? As pessoas reclamam de mercado saturado e tudo. Mas eu fico pensando, imagina lá atrás, gente, como que era difícil, né? Se hoje a consciência né, da arquitetura já não é tão difundida, imagina lá atrás, né? Há décadas atrás. E talvez o arquiteto tivesse até mais reconhecimento, mas né, não seria, não sei se a profissão era banalizada, mas era mais difícil, não tenha dúvida disso. A gente tem tantas ferramentas, né? Esse render mesmo, né? É uma ferramenta extraordinária para você convencer o cliente de que seu projeto é fantástico, né? Ele tem esse poder de passar essa sensação, né? Então eu acho que é isso, assim, a gente tem que batalhar que vai dar certo. Mas é isso, gente, aqui, ó. Então, esse é o primeiro render realista, tem mais dois para mostrar para vocês. É maravilhoso, incrível, fantástico. Bom,
potencial da foto. A type é de verdade, de verdadeira. Peraí, Gabi, eu tenho que ler sua pergunta aqui que eu não entendi não. A type é verdadeira. Ela tem esse potencial. Aumentar uma laje. Parece que tudo da cobertura. Você está perguntando, Gabi, se. Peraí. Você está perguntando se a taipa ela tem a capacidade de aguentar essa estrutura da cobertura? É isso? Então, tem. É muito fácil, na verdade, né? Porque, é como eu disse, é, todo esse sistema, na verdade, a gente tem que pensar como um sistema conjunto, né? Então, aqui nem é, não, aqui nem é tão fininho, tá, gente? Tá vendo? Ó, a linha passa lá atrás. É porque aqui são as treliças, né? Para segurar a cobertura. Mas a cobertura também é muito leve, né? A gente não está falando aqui de uma cobertura muito pesada. O mezanino também, e talvez seja por isso que você esteja me questionando, não é concreto, tá? É CLT. Eu vou mostrar os detalhes depois. Então também é super leve. E perceba também dessa distribuição, né, desses elementos. Então a gente tem esse primeiro arco, a gente tem o segundo arco, e aí depois a gente tem essa viga e depois a distribuição. Então essas cargas elas são distribuídas nesse sentido, né? Se a gente for pensar na flecha, então ela vai ser escoada aqui, né? Essa tensão da carga, então ela vai ser distribuída até esses pontos aqui. As demais vão ser distribuídas também. E aqui a questão do mezanino, que é um mezanino leve, vai ser distribuída por essa viga aqui de transição. Depois ela chega aqui e é distribuída aqui. E as outras, né, que também é distribuída por aqui. Então, perceba que não é uma carga extremamente pontual, né? Assim, o que eu quero dizer é que não está tudo ancorado a essa taipa, tá? Então, esse sistema, ele distribui essa carga, então não teria nenhum problema, tá? Bom, me fala se é essa mesmo a sua dúvida, se eu não entendi errado. Aqui, e aí perceba que aqui eu tenho duas plantas, né? Eu não tenho uma planta de implantação, porque eu decidi fazer a implantação de modo que fosse em 3D, né? Uma implantação mais dinâmica. E ao mesmo tempo, eu queria aproveitar para contar um pouquinho da história, que eu sempre falo aqui para vocês também da importância do storytelling, né? De contar essa historinha, principalmente quando a gente está falando de concurso. Para o cliente também é importante, né? A gente sempre, eu acho que enriquece muito o projeto, né? Porque uma coisa que eu percebo também é que a gente reclama muito, né? Que a profissão não é valorizada, que o arquiteto não entende, que o cliente não entende o seu projeto. E aí quando você vai ver o que o arquiteto apresentou, ele apresentou um 3D, né? Um 3D e uma planta, sabe? Então, a chance daquilo dar errado é muito grande, né? Então, a gente precisa sim contar essa história para o cliente, contar esse processo, né? De forma muito didática, né? Sem ser uma linguagem, não pode ser uma linguagem muito técnica. E ao mesmo tempo, a gente tem que passar, criar um universo para que ele consiga entrar nesse universo e comprar a nossa ideia, porque na verdade a gente faz isso, né? Vender ideias, né? Vender projetos. Então, a gente quer, né, convencer ele de que essa é a melhor alternativa para ele. Deixa eu só sair daqui, gente, que eu não estou conseguindo. Aqui. Quero ver a porcentagem de zoom aqui para não ficar desfocado. 100%. Ó, então, além essa peça gráfica, ela é muito para contar sobre a implantação, né? Então, como que tá se relacionando com esse entorno, né? O entorno é vegetação, então não tem muito o que mostrar. Então, para não ficar muito poluído, eu coloquei essa vegetação. E aí depois a gente tem aqui essa. É como se fosse dois diagramas em um, né? Então, a gente tem um processo de montagem desse sistema. Então, aqui basicamente o que eu estou falando, ó, percebam que são um, dois, três, quatro, cinco módulos, né? E aqui eu tenho três, então o que eu estou contando é que tem um guindaste aqui. Então essas peças são içadas e são colocadas. Enquanto está acontecendo, né, quando elas são içadas e fixadas, a, a pessoa vai montando a cobertura. Essa cobertura vai sendo subida e montada. E ao mesmo tempo, o outro processo, né, porque essa questão do processo de produção, primeiro para mostrar um pouco da diminuição do impacto da pegada de carbono, por ser uma obra a seco, né, tecnicamente, e segundo para mostrar o processo
que é um processo rápido, né? De montagem. Então a gente tem a taipa de pilão, então ao mesmo tempo que tem uma galera aqui construindo a cobertura, é para mostrar que tipo, as coisas não dependem uma da outra, né? A gente pode ir fazendo vários, é como se fosse um mapa de canteiro de obras. Então você vai fazendo isso quando aquela outra equipe vai fazendo isso. Então tem uma pessoa responsável por içar essa estrutura e fixar, e a outra equipe já vem, começa com a cobertura, e a outra equipe, que é a terceira, já vem montando a taipa de pilão, que são as paredes, né? Aqui aí eu faço essa brincadeira com esses. Com canteiro de obra mesmo, né? Mostrando como se fossem tubulação, os encanamentos, né? Então eu gosto muito dessa peça e ela dá uma profundidade também para a prancha, né? Percebe que ela pousa ali, né? No final, acho super interessante isso. Então, bom, então essa foi a primeira prancha, né? Essa foi a segunda e agora essa é a terceira. Deixa eu só ver o que vocês estão falando aqui. Se é que vocês estão falando alguma coisa, né? Deixa eu ver. Gabi, isso. Então, Gabi, então espero que tenha sanado a sua dúvida. Cadê, gente? Aqui. Ó, aqui. Essa aqui eu vou passar um pouquinho mais rápido, tá, gente? Porque a gente já tá prolongando o tempo, tá? Aqui então eu tenho esse diagrama, né? Esse diagrama basicamente é para mostrar um pouquinho da como que tá como que está funcionando esse programa. Então aqui eu coloco, né, a distribuição, porque eu expliquei aqui para vocês como que funciona a distribuição lá, né? Mas eu não tenho a oportunidade de explicar isso para vocês, então, para eles, perdão. Então é necessário que tenha uma peça gráfica que explique isso. Então eu estou falando aqui sobre os blocos, né? O que é cada bloco. Então aqui no centro eu aproveito essa peça gráfica para mostrar um pouquinho do ritual indígena, né? Aquilo que eu falei para vocês, e aí tudo isso vai permeando a história e com o apoio do texto, né? Eu vou contando sobre os rituais, né? Aquilo que eu falei para vocês do ritual de plantio, de colheita do milho, então isso tudo vai acontecendo. A gente tem essa outra imagem aqui, essa outra peça gráfica que eu também gosto. Então, e aí eu vou dando os nomes para os blocos, né? E a numeração das salas, isso vai acontecendo. Aqui, essa outra imagem, aqui a gente consegue ver bem a estrutura, né? Então é uma treliça com as telhas, a gente já vai falar delas. Então aqui é um ritual acontecendo, né? Essa conexão com os indígenas que eu falei, né? Que é super importante. E aqui esse estilo colagem, assim, esse personagem aqui icônico faz parte da cultura deles, né? Do rito. Então achei super importante colocar aqui também. Perceba também que tem um redário, né? Nessa parte do pátio central tem um redário também, que é muito. Aí sim veio uma questão de uma influência indígena, né? As redes. E aí vem até de um concurso que eu participei, que eu fiz um mobiliário, chama perdão, chama Mesa Rede, que eu fui finalista também com esse projeto e vem desse conceito, né? Da rede indígena e tal. E aí eu tava com isso na cabeça. Essa imagem também eu gosto muito porque essa cobertura, ela mostra esse ângulo da cobertura e para mim essa cobertura ela tem uma força muito grande, né? Ela é pragmática, mas ao mesmo tempo ela é muito forte e como ela permeia também, né, a edificação, mas ao mesmo tempo ela permite que a todo momento até o céu a gente consegue ver, né? Então a gente percebe também a questão da escala, né? Que são as conexões, a escala. Tem essa fofura aqui olhando para eles. Ó, aqui essa última imagem. Fica até o final, galera. Vou mostrar os outros renders realistas, tá? Vou dar mais uma corridinha aqui para não ficar muito longo. Aqui também é um outro ângulo, né? Então aqui uma imagem que eu acho interessante também é essa aqui, né? Então a gente tem a taipa com uma espessura de 40, mas a gente tem aqui uma verga e uma contraverga de concreto. Aqui também é concreto, essas prateleiras, né? E aqui perceba que a gente tem um rasgo aqui em cima, né? Uma janela em fita. Então permite que é aquela prateleira de luz que eu falei para vocês. Então a gente tem a prateleira aqui em cima de luz, tal. E aqui é legal porque percebam também que tá vendo aqui é a laje do mezanino, né? E
e você consegue ver o formato dela e ela se abre. É uma coisa também que eu até esqueci de falar para vocês, que é justamente, né, essa abertura aqui é justamente para dar resposta para essa iluminação aqui, né? E fica super interessante né, desse, desse ponto de vista aqui, ó, da sala. Você consegue ver bem, né, ela marcada aqui. Ó. Bom, aqui é o terreno, eu fiz questão de colocar, porque esse terreno existe, né, é um terreno real, então achei importante colocar. E vamos aqui pro corte, rapidão também, que é um corte grande, ó. Deixa eu só ver se vocês estão falando alguma coisa aqui. Não. Esse é um corte grande também, né? Ó, esse corte aqui basicamente explica tudo que eu falei pra vocês, da prateleira de luz, né? A questão da cobertura, deixa eu só desfocar, da prateleira de luz, né? Dessa questão também é, do ar quente subir, né? E ela permitir que o ar permeie a todo momento. A gente tem aqui uma estação de tratamento, é, com vegetação mesmo, uma bioestação de tratamento, né? Com plantas. Aqui elas vão tratar a água cinza, tá? Ou seja, as águas de reuso, né? E essas águas vão ser reutilizadas para manutenção do edifício, né? Para lavar o piso. O piso é um piso de concreto mesmo, mas de é, concreto aparente, mas pigmentado, tá? Polido. Aqui eu quis mostrar essa conexão. Mostrar que eu dou muito zoom. Aqui a todo momento eu quero mostrar essa conexão, né? Que eu falo para vocês. Então perceba como as árvores são tão presentes, né, nesse pátio. Então aqui a gente tem o corte de como está funcionando isso. E aqui do outro lado. Aqui do outro lado a gente. Eita! Aqui do outro lado, ó. E, gente. Aqui do outro lado a gente tem essa estação de tratamento. Só que aqui esse tratamento já são das águas negras, tá? Que são águas que não podem ser reutilizadas, né? E só que isso é super importante também, né? A gente dá um destino para esses dejetos. Então a gente tem esse círculo de bananeira aqui que vai tratar esses dejetos. Obviamente que tem vários, né, durante essa edificação, né? Não é só esse que não comportaria. Mas é isso. Aqui são os ODS, eu não vou me aprofundar nos ODS, tá, gente? Os ODS são Objetivos Sustentáveis da ONU, então achei interessante colocar aqui. E a edificação, ela está atendendo esses objetivos, tá? Que é um pacto global, né, de sustentabilidade. Mas eu não vou falar para a live, já tá longa, para vocês não me abandonarem aqui. Esse é o detalhamento da cobertura, então essa telha aqui, ela existe, tá, gente, no mercado. Eu só fiz uma adaptação para ela, então essas plaquinhas aqui existem, essa telha existe, é uma telha cerâmica com essas mini placas fotovoltaicas. A única coisa que eu fiz, porque como eu desenhei essa treliça, né, na verdade como eu utilizei essa treliça, eu tive que desenhar esse suporte aqui, né, para conseguir encaixar essa telha no meu projeto, né, porque não é um encaixe convencional, então eu tive que desenhar essa estrutura e eu acho super importante mostrar isso para os jurados. Aqui é como o engaste, né, desse sistema, então eu mostro esse dique aqui de concreto, essas conexões metálicas e a parte de conexão com a madeira laminada colada. Eita, mouse. Meu mouse tá horrível. E aqui do outro lado a gente já tem aquela parte que eu falei para vocês do mezanino. Então, ó, então aqui de fato é madeira laminada colada. Gente, eu não sei se vocês já estudaram madeira laminada colada, mas é muito legal estudar. Tem um zilhão de pregos, de opções de pregos, e você olha para os pregos e você fala, isso não faz diferença, mas tem prego de todo tipo, tem ângulos diferentes para dar respostas, para empuxe, enfim, tem várias coisas. Eu estudei muito isso porque o meu TCC foi de madeira laminada colada, então eu tive que estudar muito. E eu gosto bastante, inclusive, né? Então é um sistema que eu gosto, então eu utilizei ele aqui. Então percebam, ó, a gente tem a madeira laminada cruzada aqui, a gente tem uma estrutura de encaixe com viga metálica, né?
o guarda-corpo aqui é como se fosse um deck mesmo de deck de piscina, de madeira mesmo, né? E aqui a gente tem esse jardim elevado aqui. E aí tem todo um sistema que eu projetei aqui com mantas, né? Para proteger essa madeira da umidade e do contato direto com a água. Então tem um sistema de escoamento, mas obviamente que não dá para mostrar tudo isso aqui, né? Porque né, são só três pranchas. Mas o que eu achei essencial eu mostrei aqui para eles, tá? Porque é super importante, né? Você desenvolver uma coisa, mas tentar resolver isso, né? Ah, e aí para segurar, uma coisa importante para falar, eu falei, né, que é um sistema leve porque é madeira laminada cruzada e para segurar a gente tem esses cabos aqui que são engastados de ponta a ponta, tá vendo? Eles são tracionados, então ele segura essas duas abas, eles são tracionados e daí é como se eles fossem duas mãos assim segurando esses cabos, né? Então eles são tracionados e seguram além do sistema em si e essa parte embaixo é apoiada na taipa, tá? Esses aqui de fato ficam em balanço, mas é apoiado por esse cabo que é tracionado, né? Na verdade ele é puxado a todo momento. E aqui não tem circulação também, né? Na verdade, essa parte que pisa aqui, ó, tem essa viga de apoio da estrutura metálica, e essa parte que fica em balanço, ela é puxada por esse engaste. Bom, agora vamos para as imagens finais, só para... Ah, e aqui, gente, eu quis trazer que eu achei interessante, essa prancha aqui foi a primeira prancha de estudo, porque sempre quando eu vou fazer meus projetos, eu já vou tentando encaixar esse layout para tentar fazer essa distribuição do layout, né? E aqui foi o primeiro. Tá vendo como as coisas evoluíram, né? E aí uma coisa interessante também, é que é só uma prancha, porque eu sou muito ansioso. E aí eu saio fazendo as coisas. E quando eu estava finalizando com muito custo, perceba que desde o início eu estou tentando projetar essa prancha, né? Diagramar essa prancha. Com muito custo eu chego nesse resultado aqui, que eu achei muito satisfatório, eu gostei muito. Mas confesso para vocês que estava me incomodando porque tinha muito. Faltava informação, né? Vocês viram aquele corte bonitão não tá aqui, tem várias coisas que não estão aqui. Mas não tinha espaço, então eu pensei, é o que tem, ok. E aí, faltando acho que um mês para entrega, eu li lá de novo e estava escrito que era obrigatório três pranchas. Então, aí eu tive que fazer tudo de novo, por isso que eu fiz essas três pranchas, né? Aí eu tive que voltar. Mas essa foi o primeiro estudo, né? E esse foi o resultado final da primeira e depois eu voltei. Só queria mostrar essa imagem aqui para vocês rapidão, ó, dessa colagem, que dá para ver as vigas passando, né? Eu acho muito bonita essa cobertura porque ela tem esse diálogo não só com o externo, mas com o interno também. Ela é muito visceral, né? A todo momento ela está conectando as pessoas ao entorno e a ela mesma. Então eu acho isso muito legal, sabe? Aqui são janelas pivotantes. Essa aqui é uma folha de madeira, então ela pivota e fecha aqui. Aqui é a verga contra verga, né? De concreto. E, e aqui agora vamos para os renders, para a gente finalizar. Mas antes de finalizar, deixa eu mostrar para vocês os renders realistas, né? Deixa eu ver se vocês falaram mais alguma coisa. Você fala em espanhol. Gabi, tudo no tradutor, não fala em espanhol, tá? Absolutamente tudo. Assim, eu arrisco alguma coisa, mas definitivamente não escrevo, não falo. Então, tudo foi apoiado. Mas o que que eu fiz? Na verdade, eu escrevi tudo em português. A todo momento eu fui traduzindo também, né, o que eu não entendia. Mas para enviar para o concurso, eu fiz tudo em português e traduzi tudo no Google Tradutor e depois enviei para uma menina que fez a tradução, a correção para mim da tradução, né? E, e aí ela fez toda a correção e deu certo. Aconteceu. E eles também pedem para que seja em espanhol, né? Então, isso é uma exigência deles. Ó, gente, essa é a próxima imagem. É uma imagem que eu gosto muito também, porque é aquilo que eu falei para vocês, a todo momento ela tá permeando a edificação, né? Então, é, eu gosto muito disso. E, e essa é a última imagem, que essa eu sou apaixonado. E é engraçado porque ele me entregou essas imagens, uma curiosidade, ele entregou as imagens sem as pessoas, né? Sem
sem só o render mesmo, só com pós-produção. E eu tive que inserir, porque ele falou, João, eu não consigo, vai ficar ruim. E eu falei, também não sou, né, mas eu acho que eu consigo. E, enfim, eu acho que ficou um resultado legal. Aí eu trabalhei, né, até postei lá pra vocês, falando, se vocês queriam um vídeo assim. E é isso, gente. Então aqui a gente consegue ver os materiais, né, eu acho super interessante, porque, cara, como o render tem esse poder, né, de, olha essa type, assim, eu fiquei encantado quando eu vi. E é isso, gente. O resultado não saiu ainda, né? Como eu disse. Foram muitos. Eu até mandei um e-mail para eles me responderam, falaram que o resultado não saiu ainda porque é uma galera. E aconteceu também, só para finalizar, gente, uma história rapidão aqui. Aconteceu uma situação muito doida, né? Que eu sempre fico muito ansioso, né, com o concurso, né? Vai chegando os dias, você fica muito ansioso. Mas dessa vez eu tava muito relax, sabe? Eu falei, eu tô muito feliz com o resultado desse concurso. Eu falei, desculpa a palavra, mas eu acho que eu não posso nem falar porque senão vai cair a live, mas então, mas eu tava super relax, né? E falei assim, quer saber? Se eu ganhar, se eu ficar entre os finalistas, vai ser a cereja do bolo. Mas se eu não ficar, tá tudo bem. Não tô preocupando com isso. E de fato, de coração mesmo, pela primeira vez eu não tava ligando a mínima pra isso, sabe? Tava super tranquilo e falei, tô muito feliz com o resultado e pra mim basta. Aí no dia 29 do, do mês passado, dia 29, e o resultado sairia no dia primeiro, eu tava muito tranquilo, muito tranquilo. No dia primeiro, o Instituto Espanhol de Arquitetura vai no meu perfil e curte 3 fotos da casa sensorial. A casa sensorial tá dividida lá em bloquinhos, ele curte as 3 fotos. Aí eu falei, não é possível. Aí eu já fiquei viajando, né? Falei, será que isso é um sinal? Enfim, e aí acaba que você volta, né, para aquela ansiedade e tal, mas eu tô de boa agora também. É muito difícil, né, se ganhar, porque é uma competição muito grande com pessoas com. Às vezes o escritório, né, são escritórios enormes que dedicam equipes para isso, né. E eu participei sozinho desse concurso, né, eu fiz absolutamente tudo sozinho, tirando, né, aqui o render. Tive ajuda com a diagramação também no final, porque como eu disse, aquela primeira eu fiz sozinho, mas depois eu tava esgotado também com a diagramação e também tive ajuda. Mas o projeto em si fiz absolutamente sozinho, assim. E então eu não tenho assim, eu faço com muito carinho e, sabe, mas eu sei que tem escritórios muito grandes na parada, então eu tô tranquilo em relação a isso, mas estou muito satisfeito com o resultado, assim, eu acho que, e cada concurso que eu participo, eu percebo que a minha evolução é visível, assim, sabe? Mas é isso, gente, eu tô muito feliz de estar mostrando esse projeto aqui para vocês, muito obrigado, né, por vocês terem ficado aqui comigo até o final. É, é um projeto autoral, né? Primeira vez que eu tô trazendo aqui, eu acho. Eu tenho que trazer outros projetos também. Tem a Casa Sensorial, que é um projeto que eu gosto muito do estúdio. Então, mas é isso, gente. Já passou muito do horário, né? Essa live mais longa que a gente já teve, mas porque tinha muito conteúdo. Mas é isso, galera. Até a próxima e a gente vai se falando lá no perfil. Beleza? Até a próxima.